Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao presbítero Cédric pela condução do culto nessa noite. E nós estamos retornando, irmãos, de manhã e agora de noite, a nossa rotina. Depois de um fim de semana abençoado, onde tivemos a nossa conferência, 4 dias mais o domingo, de uma imersão na Palavra de Deus. E eu tenho certeza que aqueles que aqui estiveram saíram extremamente abençoados por aquela semana. O meu retorno aqui um pouquinho, por favor. Então hoje, irmãos, nós vamos retornar a nossa caminhada no livro de Isaías, onde nós já estamos desde julho do ano passado. Em alguns meses vamos completar um ano neste livro, e hoje chegamos à nossa mensagem número 33, em Isaías capítulo 36. Vamos então, irmãos, deixar nossa Bíblia aberta para que possamos daqui a pouco ler o nosso texto, mas antes quero convidá-los a recitarmos o tema geral do livro de Isaías. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Este é o tema, a mensagem geral do livro de Isaías. Como eu disse, meus irmãos, depois da nossa conferência, um breve intervalo, retornamos hoje com a nossa 33ª mensagem, e essa mensagem hoje nos contará uma parte dos acontecimentos mais registrados na vida do povo de Deus. Nós temos a narrativa que vamos começar hoje, sendo contada em 2 Reis 18 e 19. Temos ela registrada pela perspectiva do profeta de Deus daqueles dias, Isaías, nosso texto de hoje, e temos também recontada, cerca de 170 anos depois, pela perspectiva daqueles que retornaram do cativeiro babilônico, e você vai encontrar isso em 2 Crônicas, capítulo 29 a 32. Cada um desses textos, meus irmãos, dariam mensagens ligeiramente diferentes, mas que completariam umas às outras. Por quê? Porque em Reis foi escrito com um propósito, em Crônicas com outro, e aqui Isaías com o seu próprio propósito. Hoje, irmãos, nós vamos começar uma mensagem, vamos completá-la no domingo que vem, e a grande ideia que vamos aprender nesses 2 domingos é esta que está ali projetada. Quero convidar os irmãos a lermos a uma só voz. Apesar das consequências, a nossa incredulidade, o Senhor intervém por causa dos seus propósitos para nós. Nós vamos agora, irmãos, começar os 4 últimos capítulos da primeira parte do livro de Isaías. Do capítulo 1 ao 39 temos esta primeira parte, e vamos agora começar o 36 até o 39. E esses capítulos, irmãos, eles são diferentes da maioria dos 35 capítulos anteriores, com exceção do capítulo 6, onde nós temos a narrativa do recomissionamento de Isaías. Com exceção deste capítulo e dos próximos 4, todos os demais são capítulos de mensagens proféticas. E nesses que vamos entrar hoje, nós temos 4 capítulos de narrativas, encerrando, como eu disse, essa primeira parte de Isaías. Os capítulos 36 e 37 da mensagem de hoje, de semana que vem, trazem a narrativa da ameaça de Senaqueribe, o rei da Síria. Os capítulos 38 e 39, que veremos posteriores, vão tratar da doença e da recuperação do rei Ezequias, e também da sua postura equivocada para com os babilônios, que na época ainda era apenas um reino. Esses mesmos babilônios iriam conquistar Jerusalém 130, 140 anos depois, e este procedimento de Ezequias, que vamos ver daqui a algumas semanas, tem parte nessa conquista também. Vamos então, meus irmãos, começar a nossa caminhada. Vamos começar o capítulo 36 hoje e começar a entender como vai ser essa história da ameaça de Senaqueribe. Olhe para a sua direita e esquerda, ver se alguém precisa pegar uma carona com você, e vamos juntos ler os 22 versículos de Isaías capítulo 36. Ok? Estamos apostos aí? Vamos lá. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, de Laques, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior,
na estrada que leva ao campo do lavadeiro, o administrador do palácio Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: em que vocês estão baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser: no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele os altos e altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar aqui, diante deste altar? Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou-me dizer estas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Uma regra básica para você acompanhar uma exposição é permanecer com a sua Bíblia aberta, acompanhando versículo a versículo, enquanto vamos entendendo a narrativa que acabamos de ler. Amados, o pecado, muitas vezes, ele acumula juros. A repetida desobediência e a, vamos dizer assim, surdez para as mensagens de aviso do Senhor, acabam gerando uma conta acumulativa na vida de pessoas e, no caso aqui, até de nações. Vamos ver, irmãos, 3 lições iniciais que Isaías nos deixa no seu capítulo 36, a partir da experiência que vem, digamos assim, criando pressão há muito tempo, em que Deus avisou o pai de Ezequias primeiro, Acais, e depois finalmente Acais Ezequias e a sua geração, sobre a necessidade de confiarem apenas no Senhor.
e não buscar reforços, ajudas, socorros, palavras que nós usamos bastante nessa exposição, nos lugares errados. Em primeiro lugar, meus irmãos, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra de Deus ensina o seguinte: nossa incredulidade sempre terá consequências. Nossa incredulidade sempre terá consequências. Um daqueles textos paralelos que eu mencionei agora há pouco, 2 Reis, capítulo 18, nós encontramos a seguinte informação: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, reino do norte, certo? Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, reino do sul, começou a reinar. Este aqui, meus irmãos, era o ano 729 a.C. Ezequias, na verdade, se torna corregente, reinando ao lado do seu pai, o rei Acais, provavelmente por causa da idade avançada do seu pai. Isso não era algo incomum. Muitas vezes os reis de Judá e de Jerusalém, eles tinham um reinado junto com o rei anterior, o seu pai, obviamente, por causa de doenças ou por causa de idade ou alguma outra impossibilidade ou debilidade. Mais adiante, no mesmo 2 Reis, capítulo 18, versos 9 e 10, nós aprendemos que no quarto ano do reinado do rei Ezequias, no sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Samaria era a capital do reino do norte, a capital de Israel. Nós estamos agora, meus irmãos, no ano de 725 a.C., ou seja, o calendário está andando. No verso 10, nós encontramos o seguinte: ao fim de 3 anos, foram 3 anos de campanha, de cerco, os assírios tomaram Samaria. Assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Aqui está marcada a queda de Samaria, que é a capital de Israel, reino do norte, e a deportação do povo em 722 e sendo espalhado por todo o Império Assírio. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Essas dimensões anteriores, irmãos, lá em Reis, ao reinado de Ezequias, na verdade, como eu disse, se referia a um correinado, uma corregência. Então, em 715, o reinado de fato de Ezequias começa, e o tempo vai passando. A ameaça síria pairava sobre todos os reinos do Oriente Próximo, do Oriente Médio e do norte da África. Então chegamos, irmãos, ao ano de 701 a.C., o ano do nosso texto, o 14º ano do reinado propriamente dito de Ezequias. O verso 1, acompanha aí, nos diz que neste ano, agora um novo rei, não mais do que havia tomado Samaria, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas, de todas elas. E o que fica aparente, meus irmãos, é que ele fez isso com extrema facilidade. Apesar do adjetivo fortificadas, isto é, com muros e torres de sentinelas, elas não foram páreo, elas não foram problema, elas não foram obstáculo para o poderoso império assírio, para o poderoso exército desse império. Senaqueribe, então, meus irmãos, ele monta uma central de comando numa cidade chamada Laquis, que ficava a apenas 40 quilômetros de Jerusalém. Olha, o que é 40 quilômetros? Dá para chegar aí no Cajaí? Mais ou menos, né? Talvez um pouquinho mais. É perto. Mas naquela época, obviamente, sem carros, sem motorizados assim, era um pouquinho mais distante, mas era desafiadoramente perto para que Jerusalém ficasse preocupada. Era um dia de viagem e o exército assírio estaria batendo na porta de Ezequias, muito perto. De lá, de Laquis, ele coordenava o ataque aos filisteus, em um lado, uma campanha que ele estava fazendo, mas também, diz o texto, de Laquis, o rei da Síria, enviou ao rei Ezequias, em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo, com um grande exército. Mandou uma comitiva. Eles subiram a Jerusalém e pararam. Olha onde eles vão, meus irmãos. No aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Se você puder confirmar, isso está em 2 Reis, capítulo 18, 17 também. Esse local, meus irmãos, para esses
homens assírios e para o comandante especial não possuía nenhuma importância. Eles não escolheram de propósito, digamos assim, fazendo alguma relação com alguma coisa na história de Jerusalém. Não, porém, com certeza, Deus providenciou que ele escolhesse este lugar, porque para Isaías e para o povo de Jerusalém havia um significado. Se você lembra bem, irmãos, este é o mesmo lugar onde cerca de 35 anos antes, Isaías havia confrontado o rei Acais, pai de Ezequias, como nós vimos na mensagem lá no capítulo 7, há muitos meses atrás. Isaías, meus irmãos, naquela ocasião, nesse mesmo lugar, se encontra com o pai de Ezequias e o adverte que não se preocupasse com a Síria. Não confunda, por favor, tá? É a mesma Síria, por incrível que pareça. Nós acabamos de ver um vídeo aqui em Missões. É um país milenar, literalmente, né? Com a sua capital, Damasco. Essa mesma Síria, naquela época, havia atacado o reino do norte, Israel. Havia atacado Judá com a ajuda de Israel. Havia se associado, meus irmãos, com os irmãos de Judá e feito uma campanha contra eles. Então Isaías o adverte que não se preocupasse com a Síria e com Israel e seus aliados, mas confiasse no Senhor, porque Jerusalém não iria cair diante dos seus inimigos. Agora, o filho de Acais terá o seu momento de advertência, de confronto sobre confiar no Senhor, no mesmo lugar em que 35 anos antes o seu pai recebeu a sua mensagem. Eu vejo, meus irmãos, um toque aqui de senso de humor do nosso Deus, nos detalhes da providência, como ele faz as coisas acontecerem, mandando, digamos assim, indiretas, mensagens sutis, de que ele está no controle do que está acontecendo. Eu tenho certeza que quando os homens voltaram a Ezequias e disseram aonde eles haviam encontrado com o comandante de campo assírio, Ezequias lembrou dos anais de história. Ezequias lembrou da profecia de Isaías capítulo 7, e que naquele mesmo lugar, 35 anos antes, Deus já havia assegurado vitória para Jerusalém. A mensagem subliminar está aí entregue. Então, assim como Senaqueribe, Ezequias também se fez representar por 3 dos seus oficiais, estão escritos aqui. Ele é quem? É aquele que foi colocado como administrador no lugar de Sebna. Nós vimos isso na mensagem do capítulo 22. E Sebna, que também está aqui, foi aquele que foi rebaixado a secretário, como o Senhor havia profetizado através de Isaías. E finalmente Joá, sobre quem nós não temos muita informação, mas no texto diz, irmãos, que ele é filho de Asaf. Porém, se este Asaf, por mencionado assim, apenas Asaf, nenhuma descrição, for o mesmo Asaf, ou Asaf, da época de Davi, o escritor de Salmos, obviamente, Joá não é filho dele, é filho no sentido de descendente de Asaf, certo? Ele é dessa família importante na aristocracia, na nobreza e até no mundo religioso de Jerusalém. Feitas as apresentações, a grande lição, meus irmãos, deste começo é uma confrontação com todo o povo judaico de Jerusalém. Isaías vinha por anos, advertindo os reis de Jerusalém. A Acais, porque o rei anterior, ele vinha advertindo porque ele, abre aspas, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Acais andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou, irmãos, até a queimar seu filho em sacrifício. O irmãozinho de Ezequias. Ezequias sobreviveu, mas por uma noção, meus irmãos, doente, distorcida, ele pega o seu filho e oferece a uma entidade demoníaca chamada Moloque. Não confunda com moleque, que não tem nada a ver. Moloque era um deus de Canaã. Já expliquei para os irmãos que tinha as mãos em forma de cunha, de pira, e embaixo era acendido fogo, e crianças vivas eram oferecidas ali dentro. Este era Acais. Diz o texto que ele imitava os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Isso é o registro de 2 Reis, capítulo 16. E não só isso, mas diante das ameaças de Israel e da Síria, como mencionei agora, o que ele fez? Ele buscou o Senhor?
ele se humilhou, ele se arrependeu, nada disso. Ele buscou socorro, irmãos, com Tiglat-Pileser, que na época era o rei da Síria, antecessor daquele que um dia conquistaria a Samaria. O filho de Acaz, por sua vez, Ezequias, ele era muito diferente do pai. Apesar de ter feito o que o Senhor aprova, ele também foi confrontado por Isaías, porque ele tinha, digamos assim, uma obediência pela metade. Muito melhor, é claro, do que seu pai, porque não era um idólatra, assassino de crianças, mas Ezequias não confiava plenamente no Senhor. Essa política, meus irmãos, de buscar alianças com povos pagãos, que a gente viu em todas as mensagens anteriores, presente na vida de Acaz, ele que havia iniciado, Ezequias também fez. Ele retomou essa política quanto ao Egito. Por isso a confrontação que nós vimos na mensagem do capítulo 30, lembra algumas semanas atrás? Lá no capítulo 30, nós lemos o seguinte: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. 5, 6 capítulos antes. Essa confrontação é exatamente com Ezequias, com seus oficiais, com seus nobres, porque estavam decididos e enviaram emissários até o Egito, buscando socorro, aliança e recursos para combater a Assíria. Dessa forma, Ezequias e seu povo, irmãos, estão colhendo a colheita da sua incredulidade. Assim, meus irmãos, como a fé semeada tem a sua colheita, a incredulidade tem a dela. A incredulidade tem consequências que agora serão publicadas, digamos assim, na rede social daqueles dias, os muros de Jerusalém. Aquilo que eles fizeram, irmãos, contra a vontade do Senhor, desrespeitando a palavra do profeta. Nossa próxima lição, nosso próximo ponto, vai começar a ser exposto, vai começar a ser declarado, e Jerusalém e seus habitantes vão ser lembrados de como eles não confiaram no Senhor, apesar dos avisos do profeta, do homem de Deus. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nossa incredulidade sempre terá consequências, e elas estão começando a chegar aos muros de Jerusalém. Em segundo lugar, do versículo 4 ao versículo 20, a maior porção do nosso texto, nossa incredulidade sempre ficará evidente no que colhemos. Nossa incredulidade trará a sua colheita, e isso torna evidente quais foram as nossas más decisões em não confiar no Senhor. O representante de Senaqueribe, então, versículo 4, começa a entregar o recado, a mensagem do seu rei e soberano. Diferente, irmãos, das cidades conquistadas por toda Judá, Jerusalém não era nada fácil de ser conquistada. Ela possuía muros largos. Ela também estava, meus irmãos, sobre os montes, enquanto que os assírios estavam na parte de baixo, no vale de Cedron. Se você quiser localizar o que estou me referindo, é só olhar para uma foto moderna de Jerusalém, da Jerusalém de hoje, né? Quando ela é vista a partir do Monte das Oliveiras. Essa é a foto mais clássica que você tem. Tem os muros, e aí você tem lá o monte do templo e a mesquita de As-Halas, o nome assim, que está lá localizado com a sua cúpula de ouro. Lembra dessa foto? Pois bem, entre o Monte das Oliveiras e o Monte de Jerusalém, você tem o Vale de Cedron. Na parte baixa é onde os assírios estavam, vulneráveis até. De lá se poderia jogar, até lá se poderia jogar flechas, lanças ou outras coisas, e eles estavam, ou seja, com sérias dificuldades para conquistar Jerusalém, que era muito difícil de ser invadida. O objetivo, irmãos, dessa mensagem do comandante assírio era simples, era diluir, erodir a confiança do povo na liderança de Ezequias. A esperança era que ele conseguisse que o povo se voltasse contra Ezequias, questionando as suas ações, as suas motivações e a confiança que poderiam se colocar nele. Através do deboche, da zombaria, ele pretendia mostrar que Jerusalém não tinha razão de ter alguma esperança de resistência, muito menos de confiar no seu rei. Então, ele começa dizendo: em que você está baseando essa sua confiança? Verso 4.
Por que vocês estão tão certos de que nada vai acontecer com vocês? Vocês estão seguros atrás desses grandes muros, aí no alto? A sua confiança tem uma base completamente falha. E eu vou provar isso. Para detalhar o seu questionamento, ele começa, nos versos 5 a 7, o comandante questiona a estratégia e o poder, a força militar dos judeus. Então ele revela um pedaço de informação que mostra, meus irmãos, o quanto os assírios eram conhecedores e bem informados sobre as ações dos seus adversários. Eles sabiam do envio de emissários aos egípcios em busca de aliança e outras ajudas. Desprezando tal socorro, ele compara o Egito a uma cana que fura a mão daquele que a tenta usar para se apoiar como uma bengala. Vocês vão se apoiar no Egito? Vai furar a mão de vocês. É uma ajuda inútil. Esse trecho, meus irmãos, e essa estratégia de humilhação vem do comandante assírio. Talvez eles combinaram, talvez o rei tenha tido essa ideia e disse: você vai dizer isso. Talvez ele de fato esteja trazendo uma mensagem literal, ipsiliteris, que Senaqueribe mandou que ele dissesse. Porém, apesar disso ser falado por ele, meus irmãos, alguém está falando através dele, o Senhor, sem ele saber. Ele está simplesmente repetindo, em resumo, a pregação de Isaías. E eu tenho absoluta certeza, meus irmãos, que o comandante do campo e o rei Senaqueribe não eram leitores de Isaías. Deus soberanamente fala através deste ímpio, lembrando ao seu povo, mostrando ao seu povo o que eles estão colhendo por causa da sua incredulidade. Deixa eu lhes mostrar o que eu estou me referindo. Isaías 30, versículo 5. Todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Inútil como uma bengala que fura a sua mão. Eu fico pensando, meus irmãos, que enquanto eles ouviam o comandante falando, será que Isaías não estava ali, a gente sabe disso, Isaías estava na sua casa, mas será que eles davam uma olhadinha para procurar, ver se Isaías estava por ali? Será que de repente alguém que era mais fiel e tinha ouvido e atendido e concordado com a mensagem de Isaías, fazia como aquela motocicleta do desenho quando era pequeno? Eu te disse. Lembra desse desenho? Que ela não parava de falar? Eu te disse. Ela avisou. Isaías havia avisado. Vocês estão atrás de algo inútil. Vocês estão atrás de algo que vai lhes dar mais dor de cabeça do que vocês têm agora. E agora, diante deles, o ímpio estava ecoando, em resumo, as palavras de Isaías. Bem, até aqui, quaisquer pessoas que tivessem prestado atenção e concordado com a pregação de Isaías, iria, como eu disse, apenas balançar a cabeça afirmadamente e dizer: eu avisei que não era para confiar no Egito. Porém, o comandante comete, meus irmãos, um erro comum. Aqueles que não conhecem o Senhor, aos incrédulos. Porque na sequência ele começa a falar como se ele conhecesse o que Deus pensa. Você já viu isso? Isso é muito comum nas redes sociais. Às vezes você está defendendo alguma coisa que é errado, biblicamente errado. Aí vem alguém dizendo assim: Jesus não ia falar assim. Aí você pergunta para a pessoa: sério, por que você acha isso? Onde é que você leu isso sobre Jesus? Onde você leu isso sobre Deus? Em qual parte da Bíblia você diz isso? E a pessoa responde lá: não, eu nunca li a Bíblia. Então, de onde ele descobriu, de onde ele sabe que Jesus não faria isso? Jesus não concordaria com isso? Que Deus não faz isso? Sabe aonde? Nas vozes na sua própria cabeça, das inclinações do seu próprio coração. E aqui está um homem que tem a ousadia de achar que ele pode falar por Deus. E o que ele faz, irmãos? No verso 7, acompanhe. Ele faz sua segunda afirmação irônica. Se os judeus dissessem: no Senhor, o nosso Deus, confiamos, como diz o texto, o comandante acusa Ezequias como tendo removido símbolos de adoração ao Senhor. Esse é o momento, meus irmãos, que burro, dá um 0 para ele. Porque se, de alguma forma, irmãos, ele ficou sabendo das reformas espirituais que Ezequias havia feito. Você consegue encontrar isso em 2 Reis capítulo 18 e em 2 Crônicas capítulo 31.
Deixa eu ler um desses textos. E Ezequias fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras. Que altares, irmãos? Idólatras. Quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, que eram objetos também de idolatria. Ou seja, ele não removeu altar nenhum de Deus, porque só existia, meus irmãos, um altar do Senhor, que ficava onde? No templo. Esse era o altar. O que Ezequias havia feito, feito uma reforma espiritual, removendo a idolatria de dentro de Jerusalém. Idolatria que havia sido promovida e tolerada pelo seu pai. O que mais que ele fez, irmãos? Olha só, nós estamos 1000 anos depois do Êxodo, aproximadamente. Olha o que acontece aqui. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada de Neustã. Ou seja, meus irmãos, durante 1000 anos, uma serpente de bronze que havia sido feita lá no deserto. Você lembra por quê? O povo estava sob disciplina de Deus. Lembra? E serpentes haviam picado muita gente do povo. O povo clamou ao Senhor. E Deus falou a Moisés: faça uma serpente de bronze, e os que olharem para a serpente serão curados. Acabou. Confesso a vocês que eu nem sei porque Moisés não quebrou esse treco depois. Fato é de que ela foi guardada, não sei porquê, e o povo a transformou também em objeto de idolatria. E tudo isso Ezequias acabou. Era sobre isso que ele estava falando. Só que Ezequias, meus irmãos, como eu disse, não havia removido nenhum símbolo de adoração ao Senhor Deus, o Deus de Israel. Esses que eu disse eram lugares de idolatria que perduraram durante todo o reinado de Acais, o pai dele. Ou seja, quando ele disse tais coisas, quando o comandante assírio disse tais coisas, ele mostrou que não estava tão informado sobre o povo de Judá e sobre seus habitantes. Eu fico pensando, meus irmãos, quando ele falou a primeira parte, o povo disse: realmente isso aí ele está certo. A gente fez isso aí mesmo. A gente realmente confiou no Egito. Mas quando ele falou a segunda parte, o povo diz assim: esse cara está mal informado. Não, Ezequias fez bem, porque nós estávamos obedecendo ao Senhor. Então, digamos que por enquanto o placar está 1-1. Um para o comandante e um gol contra que ele fez, um para Jerusalém. Versos 8 e 9, acompanhe. O comandante assírio zomba dos judeus, oferecendo 2.000 cavalos. Cavalos, pegou a referência? Se eles arranjassem 2.000 cavaleiros para colocar neles. A escolha, meus irmãos, de cavalos não é aleatória, não é por acaso. Esse era o principal recurso que os emissários iriam tentar conseguir lá no Egito. E para que você não acredite apenas na minha palavra, vamos para a palavra de Deus. Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Se a intencionalidade era do comandante assírio, ou somente era algo da parte do Senhor, não há como nós sabermos. Mas aqui está mais uma vez exposta, irmãos, a colheita, a evidência do que a incredulidade está causando para o povo de Deus. Ele termina afirmando que eles de fato não tinham nem os cavalos e nem os cavaleiros, porque o Egito não os havia ajudado. Eles eram mais fracos que um dos menores oficiais do rei da Síria. Fecha o comandante de maneira garbosa, de maneira arrogante. Porém, meus irmãos, o comandante ainda não terminou. 2-1 o placar. No verso 10, ele comete pela segunda vez o erro de achar que sabe o que Deus está pensando. Eu acho isso muito interessante, meus irmãos, porque isso é algo que eu vejo constantemente nos nossos dias. Especialmente em um país como o nosso, que é, digamos, cristão. Quando algo é feito e não combina com o que a pessoa acha que deve ser feito,
ela apela muitas vezes para que Deus não pensa assim. Jesus não agiria dessa maneira. E ele está cometendo, como eu disse, pela segunda vez, o mesmo erro. Um erro comum entre aqueles que pensam conhecer o Senhor, mas não conhecem de fato. Porque quando você conhece a Deus, irmãos, apenas de ouvir falar, quando você conhece a Deus apenas de forma cultural, como é muito comum no nosso país, é comum fazer afirmações que estão totalmente fora daquilo que Deus pensa e como Ele tem se revelado pela única forma segura que temos para conhecê-lo, isto é, a sua palavra. E este assírio, com absoluta certeza, não conhecia a palavra de Deus. Então ele afirma que Deus, diz o texto, havia ordenado que ele marchasse contra Jerusalém e a destruísse. Meus irmãos, é como aquele maluco, como aquele doido que fala, tipo, Deus me mandou fazer. Já viu? E tem a outra versão. O cara fez uma coisa muito ruim e diz, o diabo me fez fazer. Bem, o comandante está afirmando isso como que para dar a si mesmo uma aparência de autoridade. Eu estou aqui, ele não falou, mas é como se tivesse falado, em nome do Senhor. O Deus de vocês, é Ele que me mandou aqui para marchar contra essa cidade e destruí-la. E é provável, meus irmãos, que ele nem mesmo acreditasse realmente nisso. Ele apenas queria usar para uma forma de impactar o povo que está ouvindo nos muros e mostrar que ele de fato estava com a razão. Por quê? Deus mandou que eu fizesse isso. Porém, meus irmãos, olha que interessante, ele não está de todo errado. Concorda comigo? Inclusive, alguns acham, talvez, que ele estava completamente errado. Mas ele estava parcialmente certo. Ele está errado em afirmar que o Senhor o havia colocado numa posição de vitória e de que ele de fato iria destruir Jerusalém. Essa parte está completamente errada. Nós sabemos muito bem, porque você está feliz e contente fazendo a sua leitura anual da Bíblia. Amém? Amém? Meio tímido. Você sabe o que vai acontecer no próximo capítulo. Você sabe que a Síria vai levar uma peia. Desculpe o spoiler para aqueles que não leram. Você sabe que Jerusalém não vai cair. Então, meus irmãos, nessa parte ele está completamente errado. Porém, ele não está errado em considerar que o Senhor é que está por trás das suas ações, é que o Senhor está por trás das ações da Síria. Porque, meus irmãos, nós precisamos compreender que absolutamente tudo que acontece na história é determinado pelo Senhor da história, o nosso Deus. Isso não significa, e eu mencionei isso hoje de manhã, que o nosso Deus é responsável pelas atrocidades dos homens ao longo da história. Em 612, dali a cerca de 90 anos, esses mesmos assírios seriam derrotados pelos babilônios. 60 anos depois, eles seriam derrotados pelos medo-persas. E depois, em 338, os gregos subiriam ao poder. E depois, em 27 a.C., os romanos subiriam ao poder. Todas essas grandes marcas da história foram profetizadas por Daniel antes de acontecer. O Senhor da história revelou ao seu servo. Então, sim, o comandante estava parcialmente certo de que foi o Senhor que havia mandado que ele marchasse, mas não que iria destruir a nação escolhida por Deus. No verso 11, diante do que ouviram, diante daquilo que ele havia falado, os 3 representantes do rei Ezequias percebem a seriedade do impacto que tudo isso estava tendo sobre o povo. Por isso eles fazem um pedido. Eles pedem que, vamos chamar assim, as negociações sejam faladas apenas em aramaico e não em hebraico. O aramaico e o hebraico, meus irmãos, são idiomas extremamente parecidos. Talvez quase tão parecidos, por exemplo, como o português e espanhol. Você concorda comigo? Se tem 2 venezuelanos, por exemplo, né, como temos tantos aqui em nossa cidade, falando rapidamente aqui, ou 2, 3, você... Pero que sim, pero que não. Não entendi nada. Porque tem toda uma fluência, tem toda, né, uma musicalidade que você não acompanha. Você pega uma palavra aqui, outra acolá. Então, o que eles falam? Apesar da proximidade das línguas, fala em aramaico, que era a língua dos assírios, certo? Fala em aramaico, porque nós entendemos, mas o povo não vai entender.
Achei esse pedido, meus irmãos, até um tanto quanto ingênuo da parte dos 3 representantes do rei. Porque eles sabiam, no fundo, o que inclusive o homem vai falar. Não, eu não estou falando só para vocês. Eu estou falando com o povo. Eu não quero que só vocês entendam, eu quero que o povo todo entenda. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que depois do cativeiro babilônio, o aramaico passa a ser a língua agora do povo de Deus. Olha que interessante. Sabia disso? Eles falam hebraico, é claro, mas o aramaico começa a se tornar a língua do dia a dia. Inclusive, é por isso que quando você assistiu a Paixão de Cristo, o filme todo foi falado em aramaico, porque a língua persistiu até os dias de Jesus. Modernamente, é claro, hoje, Israel usa o hebraico moderno, o aramaico já foi abandonado e é praticamente uma língua morta hoje em dia. Bem, no verso 12, vamos voltar para o nosso texto, o comandante assírio recusou o pedido, alegando, como eu disse, que a sua mensagem era para que todos pudessem ouvir e que todos pudessem saber que, como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Maravilhoso, né? Por quê, irmãos? Porque eles iriam ser cercados, eventualmente a comida iria acabar. A água, planejava o comandante assírio, seria interrompida para que não entrasse mais em Jerusalém. E eles teriam que providenciar bebida, água de algum lugar. Interessantemente, irmãos, foi o próprio rei Ezequias que havia já providenciado que isso não acontecesse. Eu tive, graças a Deus, o privilégio com a minha esposa de caminhar pelo túnel de Ezequias, que leva a água da onde, inclusive, a fonte de Gion, aonde eles estão agora conversando, ali pertinho, e leva até a cidade alta, né, por um túnel escavado dentro da pedra, por todo o monte onde está Jerusalém. Uma obra que eu confesso a vocês, eu fico de boca aberta, como alguém conseguiu fazer isso há 2.700 anos atrás, certo? Uma equipe começou de um lado, outra equipe começou de outro, no meio do caminho eles se encontraram, e até hoje se encontra a inscrição na rocha, detalhando do dia em que eles se encontraram ali no subterrâneo de Jerusalém. Então a parte da água é um pouco mais difícil deles tirarem de Jerusalém, mas esse era o plano dele. Então ele faz essa ameaça nojenta de que isso quer acontecer com eles. E aí, meus irmãos, ele se levanta, ele se anima e começa a falar mais alto e em hebraico, a partir do verso 3, ou continua falando em hebraico, chamando o povo em hebraico, o comandante assírio os exorta a não permitirem que Ezequias os enganasse. Ele passa então, meus irmãos, a pintar, a desenhar Ezequias, versos 14 e 15, como um mentiroso, um político, vamos chamar assim, que prometia o que não podia cumprir e que buscava enganá-los com a promessa de que o Senhor os iria libertar. E, como eu disse, o grande teólogo assírio disse: mas não, eu sei, Deus me mandou aqui, Ezequias está mentindo e o Senhor não vai libertar vocês. Se eles não podiam, meus irmãos, confiar no seu rei, em quem eles deveriam confiar? Claro, né? Porque se você ataca a confiança que alguém tem em alguém, você tem que oferecer uma alternativa. Então, nos versos 16 e 17, o comandante propõe ao povo que Senaqueribe lhes prometeu prosperidade em outra terra, segurança e prosperidade. Em suma, qual é a proposta? Eles teriam que abrir mão de sua liberdade, de sua autonomia e de sua terra natal. Porque o que aconteceria, meus irmãos? Os assírios tinham o costume de misturar os povos que conquistavam e espalhá-los em outros territórios conquistados. Nós já ensinamos, inclusive, em outras ocasiões, que essa é a origem dos samaritanos. O reino do norte havia sido conquistado, certo? Boa parte da população havia sido deixada, mas a maior parte da população havia sido deportada e espalhada por todo o império assírio. Os samaritanos, portanto, muitos anos depois, 700 anos depois, no tempo de Jesus, eram descendentes de uma parte do povo de Israel, do norte, que havia sido misturada com povos de diversos outros lugares do Império Assírio. Assim, meus irmãos, para Judá, a consequência da sua desobediência, a consequência da sua incredulidade, seria se tornar um povo misturado, sem história, sem identidade e, principalmente, sem aliança que havia sido firmada pelo Senhor com Abraão, Isaque e Jacó. Em outras palavras, Israel deixaria de existir, Judá deixaria de existir. E detalhe, meus irmãos, ao aceitar a proposta de Senaqueribe,
Eles fariam agora uma aliança, eles não haviam buscado, só que definitiva, com diversos povos pagãos, como eles infelizmente tanto haviam buscado. Mas calma, o comandante assírio não terminou o seu discurso. Dos versos 17 até o 20, o povo também não devia se deixar ser enganado por Ezequias quanto ao socorro esperado da parte do Senhor. Como eu disse, meus irmãos, Ezequias era um homem que fazia o que o Senhor aprovava. E certamente, em algum ponto, apesar de ter enviado emissários ao Egito, ele havia garantido o povo. O problema de Ezequias, meus irmãos, não é não confiar no Senhor, é não confiar totalmente no Senhor. Então eles não deviam se deixar enganar. Eles não deviam acreditar no que Ezequias falava, que o Senhor os iria libertar. Por quê, irmãos? De novo, é o teólogo da Síria. Porque afinal, os deuses de outras nações não conseguiram proteger nem libertar essas outras nações. E para ilustrar isso, ele menciona Amate e Arpade. Essas eram cidades lá da Síria. A localização de Sefarvaim, meus irmãos, ela não é conhecida, ela é incerta. Mas o interessante, meus irmãos, é que em 2 Reis 17, 24, nós encontramos que Amate e Sefarvaim foram duas cidades de onde pessoas foram tomadas para repovoar Samaria. Foram parte da mistura, da miscigenação que eles haviam provocado. E o comandante também se vangloriou, meus irmãos, de que uma vez que Samaria não foi ajudada pelo seu Deus, 21 anos antes, certo? Em 722, quando ela caiu, como agora vocês acham que o seu Deus vai ajudar vocês? Na mente do assírio, alguém que inclusive era incrédulo quanto ao Deus de Israel, alguém, meus irmãos, para quem o Senhor dos Exércitos era apenas mais um Deus, com D minúsculo, para esse homem a lógica era simples. Por que deveria o povo de Jerusalém contar com o seu Deus para protegê-lo, já que ele não havia protegido os seus irmãos do norte? Faz sentido, né? O problema, meus irmãos, é que quando esse camarada tenta fazer teologia sem conhecer Bíblia, ele não sabe a razão pela qual o povo de Israel, o norte, caiu. Nós encontramos isso na Bíblia, porque eles haviam abandonado a aliança do Senhor, o seu Deus, e havia seguido o caminho dos falsos deuses nas nações ao redor. Deus nunca escondeu a razão pelo qual ele fez o que fez. Ele avisou, meus irmãos, Israel diversas vezes. Lembra de Elias? Lembra de Eliseu? Lembra como ele confrontava, meus irmãos, um rei chamado Acabe, que quase acabou com Israel, entendeu? E a sua maravilhosa mulher chamada Jezabel. Diversas vezes Deus avisou Israel para que se arrependesse, para que se voltasse para o Senhor. Quando, meus irmãos, não havia mais esperança, Israel caiu, Samaria caiu. Então, meus irmãos, a lógica dele não faz nenhum sentido, porque ele não sabe de verdade do que está falando. Com o final do discurso ameaçador do comandante assírio, qual seria a reação do povo? Os últimos versos, meus irmãos, do nosso capítulo, e que são o nosso terceiro ponto, não são o todo dessa reação. Por hoje, vamos ver apenas o começo dessa reação, dessa resposta ao discurso do comandante assírio. E esse começo, meus irmãos, é uma ótima preparação para a continuação da nossa mensagem no próximo domingo. Porque, em terceiro lugar, a palavra de Deus nos ensina, para encerrarmos a nossa caminhada, que nossa incredulidade sempre nos levará à humilhação e lamento. Nossa incredulidade sempre nos levará à humilhação e ao lamento. Faltou aí o artigo e a preposição, versículos 21 e 22. Here. O comandante assírio havia provocado o povo de Deus. E normalmente, meus irmãos, quando nós somos provocados, a nossa atitude é reagir. E o povo havia sido realmente provocado. Eles poderiam reagir contra as palavras do comandante assírio, por exemplo, o atacando com palavras ou até mesmo com flechas. Eles estavam do alto, já estavam numa posição privilegiada no alto dos muros e poderiam tentar pelo menos atingir alguns assírios, talvez até o próprio comandante, e responder à sua ironia, à sua zombaria. Poderia fazer isso. Eles, porém, meus irmãos, também poderiam reagir de forma contrária ao rei
e se voltarem contra eles, seguindo as palavras que eles ouviram, e abandonar a Ezequias e atender ao que o comandante assírio estava propondo. Poderiam. Porém, apesar de aterrorizados com o que ouviram, de alguma forma, meus irmãos, o Senhor manteve o povo seguindo as instruções que o rei Ezequias havia dado. Provavelmente, meus irmãos, nos anos que governou ao lado de seu pai e depois, agora sozinho, o povo pôde perceber algo diferente em Ezequias, algo que o diferenciava de Acais, o seu pai. Então, meus irmãos, eles obedeceram e nada responderam ao assírio da forma exata que Ezequias havia ordenado. Talvez, meus irmãos, até tenham imitado a atitude que está no texto dos 3 representantes do rei. Talvez até tenham rasgado as suas vestes. Nós já explicamos várias vezes, mas não pude explicar mais uma vez. Este, meus irmãos, de rasgar as vestes é um sinal de tristeza, de luto, de desespero, de humilhação diante do Senhor. E foi assim que eles chegaram diante do rei. Já pensou? É o contrário do que se espera. Nós estamos voltando ao rei. Coloca a melhor roupa. Não, eles rasgam a sua roupa. O resultado da incredulidade em terem confiado de forma parcial no Senhor, agora, meus irmãos, estava estampada de forma gráfica diante do rei Ezequias. Desespero e humilhação, lamento por aquilo que eles haviam ouvido. Se eles tivessem, meus irmãos, por outro lado, ouvido as palavras do Senhor, por meio dos seus profetas, por meio de Isaías em especial, este capítulo, irmão, seria totalmente diferente. Já parou para pensar isso? Aliás, quantas coisas na Bíblia e em nossas vidas seriam diferentes se nós tivéssemos, semana passada, mês passado, ano passado, ouvido a palavra do Senhor. Com certeza eles seriam alvo do avanço assírio, não tenho dúvida disso. É praticamente sem lógica, é impossível, irmãos, que a Síria ia deixar aquele pedaço de terra, deixa esse povo aqui sozinho, a gente pegou tudo mais, né? Não, eles seriam alvo também do avanço assírio. Judá não seria simplesmente deixado em paz por um império, meus irmãos, que havia inclusive já avançado sobre nações muito mais poderosas como o Egito e a Etiópia daquele tempo. Porém, podemos concluir que não só Jerusalém não cairia, se eles tivessem obedecido ao Senhor, mas eles não teriam perdido também as demais cidades fortificadas de Judá. E principalmente, irmãos, não estariam hoje em um estado de humilhação e de lamento. Isso são as consequências da desobediência, essas são as consequências da incredulidade do povo de Deus. Como as colheitas, irmãos, isto é, as consequências são diferentes quando semeamos coisas diferentes. Não adianta tentar plantar feijão e tentar colher soja. É logicamente impossível, é naturalmente impossível. Quando plantamos fé, colhemos algo, e quando plantamos incredulidade, algo totalmente diferente. Quando plantamos obediência, é diferente do que colhemos de quando plantamos desobediência. Este é o cenário que começa a se descortinar diante de Judá e de Jerusalém em particular e do rei Ezequias. Cenário esse, no qual eles vão ser socorridos unicamente como havia sido prometido pelo Senhor. Isso é semana que vem. Para nós encerrarmos a nossa noite, irmãos, eu queria trazer uma reflexão prática sobre cada um dos nossos pontos. Vamos lá? Nossa incredulidade sempre terá consequências, diz o nosso primeiro ponto. Em meio à chamada galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, há uma lista de nomes, não é verdade? No versículo 6, nós temos uma breve interrupção nessa lista de nomes. E nós lemos lá o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí continua a galeria dos heróis da fé. Fé, meus irmãos, significa simplesmente confiança. Já parou para pensar que você nunca, jamais confiaria em algo que você não conhece?
nem em ninguém que você conhece. Se alguém pede a sua confiança, você vai dar pelo menos oportunidade àquela pessoa para que você a conheça. E com Deus não é diferente. O que significa, meus irmãos, que a minha incredulidade é uma declaração do quão pouco eu conheço sobre Deus. Isso é muito interessante, irmãos, porque quando nós temos uma geração que cada vez mais se afasta da palavra de Deus e conhece a Deus, supostamente, através de livros muito mal escritos e músicas gospel piormente escritas, você tem o tipo de fé que nós temos hoje. Onde Deus se transforma em um gênio da lâmpada, que vai satisfazer os meus desejos. Por quê? Porque eu tenho fé. Não, você não tem fé, você está febril. Porque Deus não é gênio da lâmpada. Deus não aceita a ordem de ninguém. E você tem a outra pessoa que vai começar a declarar, determinar e afirmar coisas sobre a realidade, supostamente com autoridade de Deus, porque tem fé. O servo está no trono e o rei do universo está ajoelhado diante das pessoas. Na mente delas, pelo menos. Por quê? Porque não é uma fé bíblica. Jerusalém, meus irmãos, tinha oportunidade de uma fé bíblica. 35 capítulos, muito bem escritos, para que eles crescem no que Isaías havia dito. E eu estou falando só de Isaías, fora todo o resto da Bíblia antes disso que eles já tinham. Então, fé é simplesmente confiança. Ou confiamos em Deus, ou confiamos em outra coisa ou outras pessoas. Isso pode ser, meus irmãos, o alvo da nossa confiança, nossos bens, nosso dinheiro, nossa saúde ou capacidade, ou as pessoas, como eu disse, nas quais nós confiamos. Diante, meus irmãos, de um problemão, Judá decidiu confiar metade no Senhor, metade em mais uma aliança proibida pelo Senhor. No final, fé pela metade, de fato, é fé nenhuma. Sei que a nossa frase do primeiro ponto parece até um tanto simples e banal, mas pense nela por um instante, está ali projetada. Nossa incredulidade sempre terá consequências. Você realmente entende isso? Ou será que somos, meus irmãos, inconsequentes com aquilo que provocamos sobre nós mesmos quando não confiamos no Senhor? Durante o período que passamos alguns anos atrás, me surpreendeu a quantidade de cristãos que simplesmente estavam apavorados com a expectativa da morte. Aparentemente, existe uma geração de cristãos que quer muito ir para o céu, desde que não precise morrer. Como juntamos, meus irmãos, o raciocínio de alguém que confessa a sua fé em Cristo, algo que lhe garante a vida eterna e que dá sobre a sua vida a segurança de que Deus está no controle de todas as coisas, mas vive com medo, vive com fobias, vive com receios? Essa fé, meus irmãos, que eu confio no Senhor, mas peraí, deixa eu dar aqui o meu jeito. Eu não estou dizendo, amados, que a fé apaga das nossas vidas a responsabilidade. Muito pelo contrário, eu sou um grande fã da frase do político inglês Cromwell: confie em Deus e deixe sua pólvora seca. Você tem responsabilidade. Deus quer que nós tomemos conta de determinadas áreas da nossa vida. O que Deus não deseja e não aceita é que nós tomemos conta das áreas da nossa vida em absoluto, tirando do Senhor seu direcionamento, a sua vontade, e há sempre consulta a Ele, que precisa estar presente quando nós confiamos de fato no Senhor. Mas, se nós não confiamos, o próximo passo é quando percebemos o DNA da nossa incredulidade aparecendo naquilo que nós vivemos. Você já reparou, meus irmãos, como que quando nossos filhos nascem e a gente começa, é a cara do pai, é a cara da mãe, é a cara do avô. O DNA, ele é inegável, não tem para onde. Eu estou começando a ter um problema de saúde que não chega a ser grave, que meu pai tem. Não tem como negar. Genética. Segundo ponto, nossa incredulidade sempre ficará evidente no que colhemos.
O DNA da credulidade, meus irmãos, começa a aparecer de maneira feiosa na minha vida, na nossa vida. E é isso que faz parte do discurso do comandante assírio. As escolhas dos judeus foram a fonte de material quando esse homem sentou para pensar no que ele iria falar diante daqueles muros. Eu tenho que tirar o chapéu. Ele era um homem ímpio, mas burro ele não era. Ele era estrategista. Ou eu posso então ficar com a admiração ou os parabéns para Senaqueribe, se de repente foi ele o autor desse texto. Ele cutucou nos lugares certos. Ele apertou os botões certos para tentar provocar uma ruptura no meio do povo. É verdade. Ele fez um gol de placa, depois deu uma canelada e fez um gol contra. Mas porque o Senhor estava no controle de todas as coisas, é claro. Mas o fato é que a ironia dele continha verdades sobre a confiança inútil colocada sobre o Egito. Continha verdade sobre uma fé superficial e incompleta no Senhor Deus. E como, no final, eles estavam, irmãos, desprotegidos porque tentaram resolver as coisas por si mesmos. Já pensou? É como uma criança, meus irmãos, que o pai fala, pode deixar que o papai vai proteger você. Pode deixar que o papai está aqui para proteger você. E a criança, não. Já teve filho assim? Não. Não é assim, já? 3 minutos depois ele está todo ralado. Porque ele abriu mão da proteção do seu pai. Somos assim para com Deus. Quais são, meus irmãos, então, algumas verdades que, ironicamente, ficam claras a nós quando enfrentamos as consequências da nossa incredulidade, o DNA que aparece? Quais são as colheitas da incredulidade que denunciam o que fizemos em lugar de confiar no Senhor? Por fim, nossa incredulidade sempre nos levará à humilhação e ao lamento. Diante de tudo isso, o Senhor encerra o texto de hoje nos dizendo, abre aspas para o que o Senhor quer nos dizer. Não é tarde demais para se prostrar diante de mim, se arrepender e lamentar. Não é tarde demais para buscar a ajuda que antes você rejeitou. Aos mesmos judeus, meus irmãos, Isaías escreveria quase no final do seu livro, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, versículos 1 e 2. 4 capítulos antes, capítulo 55, Isaías escreve, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Versículo 6. Assim, meus irmãos, a primeira parte da nossa mensagem, sim, possui um tom mais pesado, mais firme, mas ainda assim que possamos investir tempo pensando principalmente, irmãos, em como ela termina. Que possamos sair daqui resolutos, resolvidos. Que possamos dizer para o Senhor, por exemplo, Senhor, tenho tido a colheita da desobediência, da incredulidade, mas hoje eu, diante da Tua palavra, digo definitivamente, basta. Me arrependo e rasgo não as minhas vestes, mas o meu coração. Senhor, muda a minha sorte. E tal como aquele homem pediu a Jesus, me ajude em minha incredulidade. Nós não temos, meus irmãos, um exército marchando contra nós. Os assírios não estão aos muros e aos portões. Graças a Deus. Mas no nosso dia a dia, no nosso teste, como pais, mães, filhos, irmãos em Cristo, profissionais, cidadãos, a nossa vida em sociedade, onde quer que seja, nós somos provados o tempo todo. E a nossa decisão precisa ser algo que venha do Senhor e que traduza a nossa confiança no que Ele tem nos ensinado na Sua palavra. Deus querido, ajuda-nos, portanto, a ter uma fé que não seja pela metade, que não seja compartilhada com as nossas próprias
capacidades e meios, mas que seja uma fé que seja completamente do Senhor, ainda que vá agir através dos meios e capacidades que o Senhor tem nos dado. Mas que quando assim o fizermos, seja porque o Senhor está nos dirigindo, porque o Senhor está conduzindo, para que usemos aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso dispor, sempre para a Tua glória. Obrigado a Deus por esta palavra e esse capítulo tão maravilhoso, que viaja 27 séculos para nos visitar e falar da nossa realidade hoje, em nosso presente. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.